Muito bem, começando o nosso programa Centros de hoje, bem-vindos. Há 5 anos, a Universidade do Vale do Taquari, Univates, tem contribuído ainda mais para a qualificação do ensino, não apenas por meio da formação de professores nos cursos de licenciatura, que já têm uma longa trajetória, como também pelo desenvolvimento de pesquisas, formação daqueles que formam os professores e da intervenção de pós-graduandos em escolas. Vamos falar hoje dos 5 anos do nosso programa de pós-graduação em ensino, logo após a abertura do programa. Muito boa noite para você que está nos acompanhando. Boa tarde às nossas convidadas, gravando novamente aqui na Univates. Nosso programa Centros de hoje sobre o programa de pós-graduação em ensino que completou agora recentemente 5 anos de atividade. Conosco para falar sobre esse tema a professora Ieda Maria Giongo, que é coordenadora do programa de pós-graduação em ensino. Também a professora Susana Schwertner, que é professora do curso de psicologia aqui da Univates também, né? E a Giovana Kliman, que é doutoranda deste programa de pós-graduação em ensino. Muito bem-vindas, obrigado por aceitarem nosso convite para falar sobre esse tema. Professora Ieda, vamos começar um pouquinho, acho que fazendo um pequeno histórico aí. O programa de pós-graduação tem 5 anos, mas a Univates, como eu li no texto aí de introdução, tem uma longa caminhada em formação de ensino e licenciaturas, né? De fato, então, né? Sim, nós temos uma longa, não é, caminhada. Se pensarmos, não é, que os primeiros cursos da instituição foram na formação, né, de professores, e foi uma caminhada que até uns 10 anos atrás a gente começou a pensar na possibilidade, então, né, de enveredarmos não é pelo estricto senso. Inicialmente, então, nós tínhamos um grupo, né, de professores mais vinculados às, né, ciências exatas. Certo. E o primeiro curso, então, foi o mestrado, né, profissional em ensino, não é, de ciências exatas. Passado uns 5 anos, nós vimos que nós poderíamos avançar um pouco mais e não apenas, né, no ensino das exatas. Pensou-se, então, em enviarmos, não é, para a CAPES uma, não é, proposta de um mestrado mais generalista, não é, digamos assim. E temos, então, desde julho, não é, de 2013, o, né, mestrado, não é, em ensino. Passado mais um tempo, nós víamos que nós já tínhamos, não é, condições, tanto no que se refere à produção, não é, científica ou acadêmica, e também no que se refere à procura, não é, dos nossos estudantes. E encaminhamos uma, não é, proposta, fomos agraciados, então, e desde dezembro de 2016 nós temos o doutorado. Certo. E temos agora, então, um, não é, programa em ensino. Professora Susana, um pouquinho da sua participação. Sua área é psicologia. Nos conte um pouquinho como é que alguém da psicologia cai no programa de ensino e o seu foco. Sim. Bom, minha formação em psicologia, então, mas já na graduação, no 2º ano da graduação, eu me encantei pela iniciação científica. E não foi dentro da psicologia, foi lá na educação da URGS. Certo. Então, lá comecei a pesquisar, aprendi a pesquisar, e a paixão por pesquisar dentro do mundo da educação. E por ali, não consegui mais sair. Então, ao mesmo tempo em que eu fazia, paralelamente, minha formação em psicologia, eu fazia uma formação para pesquisa, e assim que eu concluí minha graduação, eu não conseguia pensar outra coisa senão fazer o mestrado, que era por onde eu fui me encaminhando na educação. Na sequência foi o doutorado na educação e com mais um pezinho para um pós-doutorado em educação. Então eu tenho essa conversa desde o início da minha formação, eu posso dizer assim, da psicologia com a educação, porque eu acho que tem uma conversa muito grande, né? E o ensino vem aí com um pé muito forte, né? Nesse encontro da psicologia com a educação. No primeiro olhar, a gente olha a palavra psicologia, parece que ela está voltada mais para a questão saúde, né?
né? Mais a questão comportamental, mas educação tem tudo a ver, né? Tudo a ver, tem uma articulação muito grande e eu fui buscando ali alguns caminhos, né, com esses auxílios iniciais da minha orientadora lá na URGS, né, que foi a Rosa Maria Bueno Fischer, e por ali fui criando também e trilhando outros caminhos. E quando cheguei na Univates, que foi 2011, já ministrava na psicologia também disciplinas, por exemplo, psicologia em instituições escolares, que faziam essa relação com o ensino, e quando começou o mestrado em ensino, então também fui convidada para participar desse grupo e sigo com ele até hoje trabalhando. Ótimo. Vamos ver uma palavrinha também da Giovana. Giovana, tu estás no doutorado atualmente. Tu já fizeste mestrado na área também, ou qual é a tua linha de condução? Bom, eu, na verdade, eu sou egressa do curso de Ciências Exatas, né? Eu fiz minha graduação aqui em Ciências Exatas. E aí, quando eu me formei em 2010, eu fiquei um período sem estar nesse contexto acadêmico e eu entrei para o contexto de sala de aula, eu fui atuar na minha área. Certo. E quando eu entrei para esse contexto, eu me dei conta que eu ainda precisava mais, eu precisava buscar por algo a mais. E aí, então, eu vim buscar uma especialização, entrei para o mestrado em Ciências Exatas, justamente buscando suprir essas minhas necessidades, esses meus anseios, essas minhas curiosidades, que eu sentia falta dentro da escola, junto com os meus alunos, enfim. E aí, depois disso, quando eu terminei o mestrado, eu parei por mais um ano, mas eu ainda não estava satisfeita, né? Porque a gente nunca está um profissional completo, né? Acho que nunca estaremos, né? Isso, exato. Quem toma essa vacina nunca, não, nunca fica tu acha, curado. Não, agora eu terminei, mas não, a gente parece que nunca termina, porque quando tu termina uma etapa, tu já busca por uma nova etapa. E então, aí, tu fizeste o teu mestrado, na verdade, em Ciências Exatas, e agora o doutorado é na área de ensino. Em 2016, como a prof. Ieda comentou, né? Então, abriu essa primeira turma para o doutorado em ensino, eu me inscrevi e em 2017 eu ingressei, então, para o doutorado. Certo. Por favor, me ajudem a esclarecer aí, até para que o nosso telespectador que está em casa. É muito comum a gente ouvir falar sobre programas de pós-graduação em educação. Né? Nós temos especificamente aqui um programa de pós-graduação em ensino. Exato. Há alguma diversidade, alguma proximidade? Como é que a gente pode colocar essas duas ideias? Sim, eu penso, né, que nós temos uma caminhada nessa, né, discussão. E a própria CAPES, né, no começo, assim, havia, não havia um entendimento, né, sobre isso, mas de fato são áreas, eu diria, complementares, mas não as mesmas. O que é um pós em ensino? Eu penso que nós temos sempre, né, que pensar que educação é algo mais amplo. E quando falamos em ensino, devemos sempre, não é, pensar em ensino de alguma coisa. Ensino de matemática, ensino de psicologia. O processo em si. Aqui, não é, por exemplo, né, no nosso, a gente, não é, enfoca muito os processos, né, de ensino e de aprendizagem. Então, né, é isso que eu acho que foca mais a parte, né, do ensino e da aprendizagem. Perfeito. Eu acho que é uma área também recente, né? É uma área recente na CAPES, o ensino. Isso é bem importante a tua pergunta também para deixar... E a gente vai esclarecendo e vai criando também melhor essa área enquanto a gente vai produzindo nela. Certo. Porque, assim, como eu mesmo te disse, o meu pós toda na educação, que é, sim, eu concordo com a professora. É mais solidificado, né? E é amplo, né? Se a gente pensar a educação ao longo da vida que a gente tem hoje, a gente pode pensar vários processos ali dentro. Mas tem o ensino, eu sempre gosto de dizer e pensar que ele é uma parte dentro da educação, né? Ele é, digamos, um braço, um coração, enfim, dentro da educação com um foco maior no processo. Mas eu também gosto de pensar que a gente também não pode limitar tanto ele, né? A gente também pode pensar várias coisas interessantes em relação ao ensino que possam fazer pensar espaços, né, e movimentos. A gente fala muito no projeto de pesquisa também, espaços escolares, espaços não escolares também vão discutir processos de ensino e aprendizagem, né? Movimentos escolarizados, movimentos não escolarizados. Então, todos esses também são alvo de estudo e de pesquisa de um mestrado, de um doutorado em ensino. Então, acho que é importante destacar. Ok, quer dizer, eles estão próximos,
mas não são caso, sinônimos. não. É importante fazer essa distinção. Legal. E isso, tu disseste que é uma situação um pouco recente, então, na CAPES. Quer dizer, os programas de educação continuam vigentes, mas o processo de entendimento do ensino é algo mais novo. São 2 núcleos, né, por exemplo. Eu acho que a gente pode, né, pensar que são 2 instâncias que se complementam, né? Por que não? Eu acho que se complementam na medida em que tem alguns olhares, né, que se entrecruzam e outros não é que se afastam. O que eu acho, né, muito bom, inclusive. Perfeito. E só para a gente fechar com a Giovana, me conta, por que essa transição, então, de um programa para outro? Foste buscar algo mais específico voltado para o ensino? O que é que te despertou essa transição de 2 programas, ambos aqui na Univates, mas com 2 horários... Ambos são na área do ensino, Isso, né? exato. Só que o Ciências Exatas ele é bem direcionado. Então, como eu já tinha feito minha graduação específica em Ciências Exatas, depois o mestrado também, eu pensei em buscar alguma coisa que pudesse abrir um leque um pouco maior de possibilidades. E como as colegas colocaram, né, o mestrado e o doutorado em ensino, ele possibilita essa transposição do que eu aprendia nas disciplinas para o meu contexto de sala de aula, né? Então, eu acho que eu consegui estou conseguindo ampliar minhas possibilidades dentro do mestrado, doutorado em ensino. Né? Tu és da primeira turma, é isso? Da primeira turma de doutorado em ensino. Eu fiz a seleção em 2016 e ingressei em 2017. Ótimo, ok. Acho que é legal a gente fazer esse contexto inicial, essa proximidade, mas também essa distinção. E agora, fechamos o primeiro bloco. No segundo bloco, a gente volta para falar um pouquinho sobre como é que começou essa caminhada dos 5 anos. A professora Ieda introduziu ali a ideia de pensar um pouco mais no estrito sensu, mas como é que foi essa preparação? O que é que foi necessário para que a gente pudesse ter a aprovação de um programa específico de pós-graduação em ensino? Já voltamos após o intervalo. Segundo bloco, nosso programa Centros de hoje, estamos aqui conversando sobre o programa de pós-graduação em ensino, que completou 5 anos aqui na Univates. Conosco, a professora Ieda Maria Giongo, que é a coordenadora do programa de pós-graduação então, em ensino. Também a professora Suzana Schwertner, que é professora do curso de Psicologia da Casa e do programa de pós. E a Giovana Kliman, que é doutoranda deste programa. Bom, a professora Ieda comentou lá no início do bloco anterior que houve toda uma certa etapa de amadurecimento em se pensar o processo de transição e mesmo de separação do programa de pós-graduação em Ciências Exatas para um específico de ensino. Mas para que a gente tenha assim, ciência, como é que é essa preparação? Como é que é esse amadurecimento de uma ideia? O que é preciso? Claro que a gente sabe que tem que montar um projeto que vai para a CAPES, mas o que é preciso que uma instituição de ensino tenha estabelecido, comprovado, estruturado para poder pleitear um curso de pós-graduação, mestrado em ensino? Sim. Inicialmente, nós temos que ter um corpo docente com uma produção científico-acadêmica bastante boa, que atenda aos critérios mínimos, da CAPES. Certo. Sem nós, termos isso, não é possível, enviarmos a proposta. Então, professores com formação e com produção. Formação e com produção, científico-acadêmica. Ou seja, artigos, capítulos, de livros, palestras, etc. Bom, não é como nós já tínhamos uma caminhada, de 5 anos no PPG Exatas, esse mesmo grupo iniciou essa nova caminhada. E a ele nós fomos agregando alguns professores, como, por exemplo, a prof. Suzana, que originalmente não estava no PPG Exatas, e passou a configurar, então, no PPG Ensino. A partir disso, há, sim, um longo período em que este grupo tem que sentar,
tem que pensar, tem que se envolver na confecção, né, do projeto em si, certo. Pensando, não é, por exemplo, as linhas, né, de pesquisa, a área, né, de concentração, as disciplinas, as ementas, enfim, é um longo, né, processo. E isso exige também uma contrapartida da instituição, na medida em que ela tem, né, que prover, né, por exemplo, salas, né, de aula, os laboratórios específicos, né? Ou seja, há todo um rumo a ser, né, seguido com vistas à aprovação. E, a partir disso, então, se submete à CAPES e se aguarda esse parecer, não é? Que normalmente demora 6 meses até 1 ano, esse parecer. Certo, mas tudo isso já tem que ser provido antes, né? Muito antes. Eu diria que nós ficamos cerca de 1 ano, não é, pensando sobre as linhas, as, né, disciplinas, porque é um longo, não é, processo. Não é como deve ser. Claro. Então, professores, portanto, mão de obra com formação e produção, estrutura física e projeto pedagógico. Quer dizer, muito semelhante aos cursos de graduação, só que com outro nível de profundidade. Com outro nível, né, de profundidade. E, claro, não é, também há que se ver se teremos todo esse, não é, os estudantes, né, que realmente querem, né, continuar. Então, tem, né, também essa pesquisa, não é, para... né, que se verifique isso. Claro, claro. E não sei qual das professoras quer comentar, quais são as linhas de pesquisa que nós temos hoje? Como é que está estruturado o curso hoje na prática? Linhas de pesquisa e a ênfase da... Sim. A nossa ênfase seria na alfabetização, não é, científica e tecnológica, e dentro dela nós temos 3 linhas, né, de pesquisa. Certo. Ciência, sociedade e ensino, tecnologias e ferramentas, não é, para o ensino. E temos também uma linha mais específica para a formação, né, de professores, o estudo, né, do currículo e avaliação. Ok. Eu estou tentando aqui imaginar, claro, dá para se perceber a distinção entre elas, mas todas têm uma proximidade, um grau de... né, fazem parte do mesmo conjunto. Os professores, eles se dividem um pouco para cobrir essas... Sim, não é, veja bem, nessas, né, 3 linhas, nós temos que ter uma distribuição mais equitativa, né, dos docentes. Claro, claro. Então, atualmente, nós somos 15, né, permanentes. Temos também 4... né, convidados, temos 2, né, professoras, né, portuguesas, temos também mais 2, né, professores, um da Unesp, né, de Rio Claro, e um da URGS. Eles são, não é, considerados nossos parceiros e não é, frequentemente eles vêm, né, para cá e ministram as, né, disciplinas e orientam os estudantes, né, também. Claro, essa característica que a professora Ieda coloca é muito comum nos cursos de pós-graduação, né? Essa troca de olhares e saberes com outras instituições, porque os cursos acabam eles se mesclando bastante, né? E isso é importante. Como é que está a pesquisa? O que é pesquisa especificamente dentro do curso que nós temos hoje aqui? Eu estava aqui pensando, assim, enquanto a professora Ieda falava dessa criação e elaboração, que ela foi intensa e envolveu muito tempo anterior a isso. Eu me lembro, inclusive, de a gente pensando juntos as disciplinas e quantas coisas hoje, 5 anos depois, que a gente já vem conversando que precisamos modificar, precisamos repensar, precisamos rever. Então, isso é muito interessante quando a gente percebe isso. E as pesquisas também, elas já vinham acontecendo, né? Não é que agora vai ter o stricto sensu, agora se começam as pesquisas. Não, elas já vinham acontecendo há bastante tempo aqui na Univates. O que a gente percebe é que isso começa a se solidificar muito mais, né? Com um olhar muito mais intenso também para essas pesquisas, com grupos de pesquisas que estão alinhados a essas linhas de pesquisa dentro do mestrado. E aí isso vai também crescendo, e tanto a produção dos professores nesse sentido, quanto a gente também vai conquistando cada vez mais bolsistas de iniciação científica, do CNPq, da FAPESP. Volume físico, é mais gente envolvida, né? Isso aí, vai criando esse círculo, né, que vai só ampliando, assim. Então isso é muito interessante a gente ver o nosso próprio programa, que são 5 anos, se a gente pensa, é pouco tempo, ainda é novo, mas eu acho que a gente já teve um crescimento muito interessante em termos de pesquisa, de volume de pesquisa, e acho que, como a professora Ieda falava, em volume de publicação também. Acho que tem algo aí
que a gente conquistou bastante nesses 5 anos foi isso. E o envolvimento, que eu acho que aí para mim está um grande segredo do mestrado em ensino que a gente tem visto aqui na nossa região, é esse envolvimento dos professores da região. Então, as escolas também, a gente sempre fala disso, né? A universidade tem que estar próxima da escola, mas a gente sabe como é difícil às vezes esse encontro. E acho que o mestrado em ensino tem vindo para isso, para a gente ficar mais próximo, nós entrarmos na escola, a escola vir para cá. Então, a gente no nosso grupo de pesquisa tem professoras da escola básica que estão vindo estudar com a gente em grupos de estudo, e isso é muito legal e é isso que a gente quer mesmo como pesquisa. Ótimo. Na sequência, eu vou querer saber um pouquinho mais, assim, não só das linhas, mas algumas pesquisas que estão acontecendo, algumas áreas por onde vocês estão caminhando, né? Mas eu quero ouvir da Giovana, por favor, qual é, dentre as 3, a tua linha de pesquisa, qual é o teu foco hoje no teu doutorado? Eu estou na linha de pesquisa recursos, tecnologias e ferramentas para o ensino, né? E dentro dessa linha de pesquisa, então, que eu estou desenvolvendo um estudo com a questão da formação continuada de professores, pensando especificamente nessa questão de trabalhar com esses professores, que são de um município aqui do Vale do Taquari, são 33 professores envolvidos, que se envolveram de forma voluntária nessa pesquisa, de acordo com eles se envolveram porque eles gostaram da temática da proposta. Certo. Que é trabalhar com atividades experimentais para o ensino de ciências. E quando eu digo ciências, é as ciências pensando na química, na física, na matemática, desde lá dos anos iniciais, os pequenininhos, até o 5º ano que vai, né? Então, assim, eu estou fazendo todo um trabalho com eles desde março, já agora, pretendo continuar para o ano que vem, como diz a prof, assim, buscar essa aproximação do contexto acadêmico com a sala de aula. Então, eu proponho formação com eles lá no município deles, eu vou até eles e depois também me disponibilizo a estar indo em sala de aula com eles para auxiliar, porque a gente sabe que muitas vezes o professor tem essa vontade de inovar, de fazer alguma coisa diferente, mas às vezes é uma insegurança, não tem um preparo muitas vezes, né, porque já fizeram o curso há muito tempo atrás e a gente sabe que com toda essa questão tecnológica, com a pesquisa, cada vez vão surgindo coisas novas, né? E a gente precisa estar sempre se atualizando. Então, a gente tenta levar um pouquinho de algo novo para eles e está auxiliando já diretamente nesse contexto de sala de aula. Tu continuas em atividade também em sala de aula nesse momento ou está na dedicação ao doutorado? Eu estou com dedicação ao doutorado, né? Eu consegui, então, eu fui contemplado com uma bolsa de estudos. Certo. E a bolsa exigia, então, essa dedicação exclusiva. Ok. Quer dizer, é importante a gente salientar, quando o curso recebe bolsas, é porque já está com avaliações muito boas. Sim. Não é qualquer curso que receba bolsas, né? Hoje a gente tem, quais são as agências de fomento? Nós temos da CAPES, nós temos para o mestrado, são 4 bolsas integrais e 5 taxas. E temos mais uma integral da FAPERGS. Para o doutorado, nós temos, são 8 taxas, 4 integrais e mais uma integral da FAPERGS. Certo. Quando a professora diz taxas, são bolsas que pagam todo o custeio, né? Não há remuneração, mas é o custeio da instituição. E a né? E daí também não exige dedicação exclusiva a taxa, né? Sim, a taxa não segue em atividade para se manter, perfeito. E a integral, sim, requer dedicação, produção, né, participação. E isso que dá também estofo, corpo de pesquisa. Né? É importante, claro. Muito bem, estamos fechando o nosso segundo bloco. No terceiro bloco, aí sim eu quero ouvir um pouquinho sobre o que é que está se pesquisando, por onde nós temos andado nas disciplinas e nos projetos de pesquisa aqui no nosso curso de pós-graduação em ensino. Já voltamos. Terceiro bloco, programa Centros de hoje, falando sobre programa de pós-graduação em ensino. Bom, já vimos aí informações básicas sobre as linhas de pesquisa, sobre a proximidade com a área da educação, toda a formação, preparação. Vamos lá, um pouquinho sobre o dia a dia, a prática de vocês. Quais são os grupos de pesquisa? O que é que está se produzindo? O que é que preocupa? O que é que mobiliza o programa de pós-graduação em ensino nesse momento?
Talvez assim, uma característica que eu acho muito importante é que nós não temos pesquisas isoladas. Certo. Não é? Nós temos grupos. E atualmente nós temos 6, assim, 6 grandes grupos. E esses 6 grupos são compostos por são 11 pesquisas. Certo. Tá? Dentro desses 6 grupos, 11 pesquisas estão 11 pesquisas. E estas também, elas contam, por exemplo, com um vasto fomento, tanto a CNPq, CAPES e FAPERGS. E isso mostra que elas já estão amadurecidas, elas já têm uma produção vasta e que essas bolsas, então, são concedidas também para os bolsistas de iniciação científica. Certo. Há bolsistas de iniciação também envolvidos, quer dizer, isso é importante. O curso acaba não sendo uma estrutura somente restrita ao estrito, mas de alguma maneira interage também com a graduação. Por favor, se puderem, quais são os cursos? Como é que se dá esse reflexo do programa de pós-graduação dentro da graduação Univates? Eu acho que essa é uma ligação super importante que a gente também vem ampliando, também com o aumento do número de bolsas de iniciação científica. A psicologia, e eu gosto de falar isso, eu acho que ela é a campeã de bolsistas de iniciação científica. Sim. E as engenharias também. E, claro, tem uma característica também do curso que é diurno, então é mais tranquilo para se organizar em relação a isso. Isso. Então tem bastante estudantes da graduação de psicologia. A gente tem, por exemplo, na pesquisa que eu estou participando, no grupo de pesquisa, tem alunos da história, tem alunos da letras, da psicologia. Então é muito legal porque também é essa diversidade que vai construindo um projeto de pesquisa. Isso é muito jóia porque a gente tem visto bem espalhado, E acho que tem várias outras áreas também, professora Ieda? Sim, temos as engenharias, a história também, bastante. E, por exemplo, se a gente fosse falar hoje, o projeto que eu participo, tu estavas trazendo esses exemplos das nossas práticas e o que está sendo interessante. Em primeiro lugar, quando eu penso nos mestrandos, por exemplo, que eu já orientei, os mestres hoje já em ensino, tem gente da educação física, meu primeiro mestrando foi da educação física, da administração, da publicidade e propaganda, da história. Então, também são áreas, eu acho que isso é legal. O ensino, e aí sim, eu acho muito parecido com a educação também, abraça muita gente, Bom, quem hoje não quer pensar sobre o processo de ensino e aprendizagem, que está especialmente dentro da universidade? E essa é outra ligação interessante também. Mas o outro ponto que nos interessa bastante na pesquisa que eu participo, que é ensino e aprendizagem, o currículo em meio a práticas educativas e artísticas, é a gente pensar o espaço da escola, sim, mas também, como eu dizia antes, espaços não escolares, como, por exemplo, Fundação de Arte, Fundação Iberê Camargo, Museu de Arte do Rio de Janeiro, que são espaços com os quais a gente tem parceria para fazer essa pesquisa. Então, a gente também vem se perguntando como é que acontece esse ensinar e aprender, tanto em espaços escolares quanto não escolares. E uma das pesquisas que eu desenvolvi, finalizou no início desse ano, com o apoio do CNPq e da FAPERGS, foi uma pesquisa em que a gente foi conversar com estudantes para saber o que é para eles hoje a função da escola. Para que serve a escola na vida deles? No olhar deles. No olhar deles. Porque aí a gente conversa não só com professores, acho que a Giovana falava desse lugar do professor, mas a gente também começar a escutar o estudante hoje, porque estar na escola hoje é diferente. Às vezes a gente fala disso há 5 anos, Então, às vezes, a gente não se dá conta porque é uma mudança na sociedade que também a escola está dentro dessa, afeta a escola, com certeza. Então, a gente também poder escutar esses jovens e saber o que para eles é a escola hoje, qual é a função dela para eles, e não só eles contando sobre isso, eles também fotografaram sobre isso. Então, me mostraram alguns espaços que para eles são espaços de aprendizagem dentro da escola, como, por exemplo, o espaço do pátio. Como, por exemplo, o espaço da biblioteca. E depois a gente volta para a escola e mostra para os professores essas produções e muitos ficam assim, nossa, mesmo? Eu não pensava que eles poderiam pensar isso do espaço da escola. Então, isso é muito legal, porque às vezes a gente não tem espaço dentro da escola e a gente sabe como a escola hoje também está sobrecarregada de uma série de funções, para além da sua função pedagógica, e que às vezes não tem espaço para poder escutar esses jovens também falando no que essa escola atinge eles. Então, essa é uma das pesquisas que a gente desenvolveu e vem desenvolvendo, Claro. E esse ouvir não é obrigatoriamente no sentido de
reestruturar totalmente o seu processo, mas de entender a visão do outro e poder se adequar a ela, né? Isso aí, saber que a escola é composta por uma série de personagens, de atores, né? E às vezes os estudantes acabam ficando um pouco mais ao lado, e acho que a pesquisa também teve a função de trazer eles junto para pensar. Teve até uma estudante que falou, bom, mas se a escola ela é feita para a gente, se ela é pensada para a gente, por que a gente também não está fazendo parte, né, dela? Assim, então, sim, porque não é a partir da gente, né? Exato. Perfeito. Giovana, me conta um pouquinho, por favor, além do teu projeto de pesquisa, tu chegas a interagir, chegas a participar, a discutir, ou nas disciplinas, ou nos grupos de pesquisa, com outros projetos de pesquisa? Quer dizer, o teu olhar, ele amplia em que horizontes? Sim. Desde que eu, então, ingressei para o doutorado em ensino, eu estou atuando, estou contribuindo diretamente com um dos projetos de pesquisa aqui da instituição, que é o projeto Tendências no Ensino, que ele é coordenado pela professora Maria Madalena Dúlios, mas também tem o apoio de outros pesquisadores. Tem a professora Miriam Marchi, que é da área da Química, tem o professor Ítalo Neide, que é da área da Física, tem a professora Marli Quartieri Terezinha, que é da área da Matemática. Então, a gente consegue fazer uma integração, além de outros doutorandos, vários bolsistas de iniciação científica, da área da psicologia, de várias engenharias, tem também da arquitetura, que predomina no nosso grupo de pesquisa. Né? Então, a gente justamente busca fazer essa discussão sobre os processos de ensino e aprendizagem. Né? Só que a gente sempre tenta buscar, além disso, além dessas discussões que a gente propõe dentro do grupo, também ir até essas pessoas, ir ao encontro desses sujeitos, né? Então, a gente tem duas linhas de pesquisa que são as principais, que é a questão da formação continuada de professores e da intervenção em sala de aula com os alunos. Certo. A gente busca ter essa proximidade, sempre pensando na questão dos recursos tecnológicos e atividades experimentais, porque a gente entende que essas duas ferramentas, elas têm um potencial muito grande quando conduzidas de uma forma positiva, né? Perfeito. Acho que é bem importante esse teu relato de que, se estamos falando em processo de ensino, vamos ter que trabalhar com todos os agentes, né? Isso. Professores, alunos, tecnologia, e não adianta a gente estar sendo muito otimista ou sendo perfeito com um deles e não conseguindo interagir com os outros, né? Acho que é bem interessante isso. A professora Ieda comentava no intervalo a questão da importância hoje de um programa de pós-graduação quanto a questões de internacionalização. Como é que se dá isso especificamente nesse programa? Bom, as questões vinculadas à internacionalização, elas normalmente começam com os docentes, não é? Ou seja, por exemplo, quando eles vão num evento, certo, eles apresentam um trabalho e percebem alguma similaridade com alguém que estava lá. Sim. E que apresentou algo na mesma área. Certo. E atualmente, então, nós temos mais forte vínculo com os pesquisadores da Colômbia. Nós temos 2 grupos. Temos também vínculo com Portugal, que a pesquisa da prof. Madalena. Temos também, mais recentemente, com a Itália. Temos também forte, Suzy, eu acho que vocês é com a França também. E com a Espanha, não é? Ou seja, claro, nós talvez tenhamos que seguir nessa área, mas nós já temos vários grupos consolidados e que certamente esta troca traz algo muito positivo, não só para os professores, mas para os mestrandos também. E os doutorandos, obviamente, né? Começa com uma aproximação de temas, com uma afinidade de pesquisa entre os professores e depois vai migrando. E às vezes também tem isso, como aconteceu o caso da Daniela Diesel, né? Verdade. Então, assim, às vezes os mestrandos também estão ligados em possibilidades de bolsa, como foi o caso da Daniela, que era minha mestranda à época, né? E ela surgiu uma possibilidade de uma bolsa Erasmus Mundus, que é uma bolsa
bastante difícil e bastante competitiva. Aqui na América Latina eram 3 vagas, ela se candidatou, foi a Portugal, e lá ela fez uma parte do mestrado dela, voltou para cá, defendeu a sua dissertação e, na sequência, já fez uma seleção e passou no doutorado e está lá, na Universidade de Lisboa, fazendo doutorado nesse momento lá. Então, são essas possibilidades que a internacionalização vai abrindo para a gente também, seja dos professores, como a professora Ieda destacou, que começa um pouco por ali, mas também os alunos vão criando possibilidades e percebendo possibilidades. Então, quando o curso também vai se abrindo para isso, né, vai vendo tudo que é possível, e sim, tem um mundo aí, né, para a gente poder pesquisar e conhecer, a gente vai abrindo cada vez mais portas também com outros lugares. E o processo de ensino, ele é desafiador aqui e no outro lado do mundo igualmente, né? Quer dizer, vamos partilhar os nossos desafios e as nossas pesquisas, as possibilidades, né? Legal, ok. Então, importante isso. Isso é uma grande perspectiva, não só para os professores, mas principalmente para os alunos, né? Possibilidades infinitas. Fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco, vamos falar um pouquinho sobre perspectivas. Tudo que se comemora para trás, a gente também tem que olhar para frente, né? O que está por vir para os próximos 5, 10, 15 anos. Já voltamos. Quarto e último bloco, programa Centro de hoje, estamos falando sobre o programa de pós-graduação em ensino. 5 anos, né? Muita coisa aconteceu, mas muito mais ainda está por vir. Professora Ieda, o que é que se projeta para os próximos passos? Como é que a gente olha para frente dentro do programa de pós-graduação? Bem, eu penso então, não é que nós temos talvez 3 grandes itens, não é para pensar. O primeiro não é versa sobre essa questão, então não é que nós temos, né, que rever o nosso, né, projeto pedagógico. Não é que eu acho que isso é, né, salutar, não é? Afinal, né, já são 5 anos, então a gente tem... Isso é quase que periódico, né? A gente sempre faz, mas eu acho que agora nós vamos ter que nos né, sentar e pensar um pouco mais, né, sobre isso. Uma outra questão também que nós vamos ter, não é, que pensar, eu acho que mais esforços na questão da internacionalização. Nós já temos uma caminhada, mas nós vamos ter, né, que seguir e implementar, não é, mais ações. E por fim, assim, algo, não é, que nós já, né, começamos, que é a implantação, né, de Minter e de Inter, não é, que são os mestrados interinstitucionais e os doutorados interinstitucionais. Não é? Recentemente nós fechamos uma parceria com o Centro Universitário AGES, né, de Paripiranga, né, na Bahia, e nós vamos iniciar agora no mês, né, de outubro uma turma lá, né, de mestrado. Mestrado na Bahia. Na Bahia. Isso funciona, parcerias entre instituições com cursos de pós-graduação. Então, essa instituição precisa qualificar seus professores. Exatamente. Busca uma instituição que praticamente ofereça o curso, né? Sim. Em company ou, né, para um grupo mais fechado. E aí os nossos professores vão ir para a Bahia para oferecer, ministrar as aulas. Ministrar as disciplinas lá. E orientar também lá. Perfeito, ótimo. Mas isso não é exclusividade desse MINTER, né, desse mestrado interinstitucional. A professora estava me comentando que nós temos muitos alunos de fora. É isso? Isso, eu acho que é legal a gente lembrar que a gente tem também 2 modalidades de cursar o mestrado em ensino, que é no modo regular, então nas aulas sexta-noite, sábado pela manhã, ou no modular. E o modular é janeiro e julho. Isso intensivo, significa daí. Intensivo, assim, intensivão, né? Vem em janeiro por 3 semanas, 3 semanas e meia, quase 4 semanas, com aulas manhã e tarde e orientação à noite. Certo. Isso em janeiro e julho. Então a gente recebe muitos estudantes de todos os lugares do Brasil, da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste. Então é muito interessante que janeiro e julho o pessoal que está na Univate já está acostumado em receber muitas pessoas aqui, né? E a gente trabalha bastante assim, né, com eles e vai orientando, claro que não é só janeiro e julho, durante o semestre as orientações continuam via Skype, via e-mail, né, via grupos de discussão que a gente faz. Então a gente tem alunos, na verdade, espalhados por todo o Brasil e todos também são professores que trabalham com o ensino, tanto na área superior quanto no ensino da educação básica. Certo. Giovana, tu tens contato com esses teus colegas que são de fora, como é que é essa troca, não só
de formações, de olhares, mas também de realidades diferentes, né? Sim, eu tenho contato mais especificamente com eles no período do modular, né, que é em janeiro e fevereiro, que é quando eles vêm para cá. Mas dentro do meu projeto de pesquisa, eu tenho um colega, o Romildo, né, que ele é da Amazônia. Então, a gente trabalha todos os dias lado a lado, né? E isso é bem importante porque é uma outra visão, é uma outra realidade e a gente consegue fazer essa troca constantemente, né? Porque a gente tem esse convívio diário. Então, a gente faz leituras, a gente desenvolve práticas e a gente está podendo se auxiliar durante todo esse período. Eu imagino que não sejam poucos os momentos em que eles dizem, não, mas não é bem assim. Isso, a gente tem uma visão muito diferente, mas aos poucos a gente vai conseguindo aproximar e vai fortalecendo a nossa própria visão em relação a esses processos de ensino e aprendizagem. É muito importante isso. E mesmo na questão modular, tu consegues ter troca com esse pessoal que vem nesse período mais intensivo? Sim, no modular, a maioria dos alunos é um pouco mais daqui, né? Certo. Mas, sim, sempre vem o pessoal de fora, mas que não é de tão longe, né, que consegue vir. Então, sim, eu consigo ter essa troca com eles também. Ótimo. Professora Ieda, por favor, números. Nós temos hoje quantos alunos matriculados, quantos já formados? No mestrado, nós temos 58 mestres já. E atualmente nós estamos com 44 matriculados. Sim. No doutorado nós temos 36 matriculados e nenhum ainda não é que defendeu em função de que nós começamos em 2016. Aí final de 2019, 2020, e começo de 2020 nós já teremos os primeiros, doutores formados pela Univates. Claro. Ótimo. O processo de seleção é sempre anual, uma vez por ano? É anual e geralmente as inscrições é julho e agosto, setembro e outubro são os processos avaliativos. Certo, perfeito. Então acabamos de passar pelo processo, mas se você tem interesse, fique de olho, pode já se inscrever, pode já manifestar seu interesse, que a própria Secretaria da Casa faz contato posteriormente com vocês, para julho, agosto do ano que vem, processo seletivo tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Eu queria fechar o programa de hoje ouvindo um pouquinho vocês. Se tivermos algum professor, se tivermos alguém que gosta da área de ensino e olha, eu tenho uma proposta de um tema, eu gostaria de participar, eu gostaria de me inteirar do que é que está acontecendo, como é que o nosso telespectador ele pode eventualmente pode se interessar por fazer o mestrado e doutorado, mas também eu quero fazer parte, eu tenho um tema, eu tenho um desafio a ser pesquisado. Existe essa possibilidade? Eu acho que o primeiro passo é entrar no site da Univates, né, no ensino, e ali tem a pós-graduação. A gente encontra também todas as pesquisas relacionadas, as que existem, um resumo das pesquisas, o grupo que compõe. Então essa é uma primeira informação. A segunda também é entrar no site do PPG Ensino, ver o corpo docente, ver qual é a linha que está ligado a cada um dos docentes, e ali também tem o nosso currículo Lattes, e também pode entrar em contato com a gente por e-mail, porque, por exemplo, no grupo de pesquisa hoje que eu faço, a gente tem grupos de estudo, então as pessoas podem vir participar como voluntários dos grupos de estudo, começa a estudar, começa a se inteirar e começa a participar. Então, muitos que entraram no mestrado em ensino começaram dessa forma também, participando como voluntário, conversando e também participando desses momentos de defesas, né, de qualificação de projeto, de defesa, de dissertação, também tudo anunciado no site do Eventos da Univates. Então, acho que são umas boas formas de se iniciar. Essa ambientação é importante, que a Giovana colocava antes, que às vezes tu deve ter contato com alguns professores que sentem um certo receio, esse mundo não é o meu, o meu desafio é menor aqui. Não, é uma questão de se aproximar e participar, acho que é importante isso, né? Exato, e só para complementar o que a prof comentou agora, eu, antes de entrar para o mestrado, quando eu terminei minha graduação, fiquei um período afastada, mas quando eu digo afastada, é porque eu não estava matriculada efetivamente, mas eu era voluntária de um projeto, justamente porque eu me identificava com o tema, com a proposta daquele grupo, né? Então, eu fui voluntária por um período, e aí, então, eu ingressei para o mestrado e depois, consequentemente, para o doutorado. Então, como ela colocou, é um caminho para tu ingressar para uma próxima etapa, né? Claro, então é bem importante isso. Ótimo. Então a aproximação se dá às vezes por aí, por saber quais são os grupos de pesquisa, vir participar, fazer um voluntariado, interagir, abrir a sua escola para uma pesquisa, né? Trazer temas. E agora até nesse grupo de professores que participa da formação, muitos deles vêm e me perguntam, mas como eu faço para entrar para um mestrado? Como tu fez para entrar para o doutorado? Então são pessoas que muitas vezes talvez gostariam de estar nesse contexto,
contexto, mas eles não sabem por onde chegar. Então, essas são as dicas, realmente. E muitas vezes o próprio projeto, a proposta de pesquisa se dá através desse contato. Não é que você tenha que ter um projeto pronto. Com certeza. Né? Participar dos grupos, saber o que é que está acontecendo, definir um orientador com antecedência, às vezes até, né? São possibilidades, né? Eu acho que tem uma coisa muito legal, eu penso isso na área do ensino, né? A gente sabe pelos professores, se faz tanta coisa em sala de aula, mas às vezes a gente não tem tempo de sistematizar isso ou transformar isso numa pesquisa. Então a gente vê muitos professores, nossa, tu tem muito material, tem muita coisa aqui para a gente pesquisar. Então, isso que eu acho que o mestrado em ensino ajuda a gente a fazer. Como ele é um mestrado acadêmico, e é importante falar isso também, então a gente tem uma produção escrita muito interessante, às vezes em cima de uma prática que já existe, mas não foi pensada e trabalhada em forma de pesquisa. Então, essa é uma oportunidade de fazer isso também. Perfeito. Mais alguma informação? Acho que demos uma boa passada aí. Fica o convite, conheça um pouco mais sobre o nosso programa de pós-graduação em ensino, entre no site, veja as pesquisas, os grupos, o que é que está se desenvolvendo, participe conosco e venha desenvolver o sentido do ensino aqui na Univates e no Vale do Saquari. Muito obrigado a todas vocês, parabéns pelo trabalho, que venham mais 5, 10, 15, 20 anos, muitos alunos de mestrado e doutorado ainda. E agradecemos principalmente a você que nos acompanhou no dia de hoje, no programa Centros. Voltaremos na próxima semana com um novo tema. Até lá!